Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus que nós estamos aqui com mais uma oportunidade, com mais um programa, Jesus, a Verdade que Liberta, esse programa que tem levado até você a palavra de Deus, palavra genuína, verdadeira, procuramos pregar a palavra na sua integridade, para que nós não venha nós mesmos ficar confundidos, Então precisamos sempre da palavra de Deus. Aquele que invoca o nome do Senhor será salvo, diz o apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 10, Então veja que nós temos que aprender a invocar o nome do Senhor. O que é isso? Você aprender a palavra de Deus, como cultuar o Senhor, como agradar o Senhor. A maneira correta de cultuar o Senhor. E assim nós aprendemos na palavra de Deus. É a palavra que orienta o homem, o que deve ser feito, Então Paulo ele escreve a Timóteo dizendo que aquele que não pregar, que falar, senão conforme com as sãs palavras do Senhor Jesus e conforme com a doutrina que é a verdade, essa pessoa, ele nada sabe, Então precisa entender isso. Ele cria contendas, que traz a contenda, a inveja, a confusão no meio da igreja, quando essas pessoas pregam aquilo que não é verdadeiro. É soberbo, diz o apóstolo Paulo, E nada sabe, mas ele apenas é um pregador de confusão, trazendo aí heresias, palavras que não são do próprio Deus e assim não produz santidade nas pessoas. Então precisamos da verdade, nós precisamos pedir para o Senhor para não ser enganado. O apóstolo Paulo fala nas suas cartas dizendo: não vos enganeis, ou não permitis ser enganado. Agora, se eu não buscar o conhecimento da palavra, eu vou ser enganado por aqueles que pregam heresia, que pregam não as sãs palavras do Senhor. Então, prega heresia, eu vou aceitar porque eu não conheço a palavra. Então, nós temos um dever de aprender, de buscar se apegar, se aproximar, dar crédito a homens, que ensinam a sã palavra, que tem, essa santidade, essa aproximação de Deus, essa comunhão com o Senhor, para pregar palavras genuínas e verdadeiras. Então é o que nós fazemos aqui, fazemos de tudo para pregar a palavra de Deus, na sua essência, na sua genuinidade mesmo, para que venha aí não trazer engano para nós mesmos, Como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, que eu subjugo o meu corpo para que, pregando eu aos outros, de alguma forma não venha a ser confundido. Então, assim, mesmo na própria palavra, você pegar palavras que não são do Senhor. Tem gente que ele faz de tudo para ser enganado, viver no engano. Ou seja, hoje está acontecendo muito isso, das pessoas nos púlpitos, nessas cruzadas, nessas festas de município, sempre falando coisas que não devem ser faladas, dizendo que é Deus. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Incentivando as pessoas
a não buscar o Senhor, não ter necessidade de buscar. Entenda que o próprio Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita. É uma porfia. Ele sempre nos alerta, dizendo: aquele que vencer até o fim. Então significa vencer é que existe uma luta, né? Então as cartas do apóstolo Paulo nos ensinam a não andar na carne, mas no espírito. Então quando a gente vê pessoas, às vezes, incentivando as pessoas: ó, Jesus é contigo, não vai te faltar nada, ele está concordando contigo, ele vai te salvar, Jesus está aqui, vocês todos são de Jesus, todos são filhos de Deus. Não é bem assim as coisas. As pessoas têm que aprender a buscar em Deus e se fazer um filho. Então, quando eu ensino de qualquer jeito, essa pessoa nunca vai encontrar o caminho correto. Eu preciso ensinar as pessoas a buscar em Deus de maneira correta. Você vê o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, ele pedindo pelo amor de Deus que eles aprendessem a cultuar a Deus. No capítulo 12, versículo 1. Rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Uma maneira é o vosso culto. É um culto particular, de cada um com razão, buscar essa razão, como cultuar, para que cultuar e como cultuar. E ele diz no versículo 2 que nós não podemos nos conformar com este mundo. O que é isso? Não, como que o mundo me diz o que é, como deve fazer, o que eu aprendi com meu pai, com minha mãe, com meus professores, com meu vizinho, comigo mesmo. Não posso me conformar com isso. Mas eu tenho que me permitir a ser transformado. Mas sejais transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu aprendo isso, eu sou transformado, eu sou renovado, no sentido de sair da humanidade para a espiritualidade, do carnal para o espiritual. Então eu tenho uma transformação, uma nova vida, que eu vou andar conforme o Espírito. E aí eu vou saber, compreender, experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que agrada a Deus. E não é no sentido que Deus é exigente de agradar Ele para ele ficar maior, de alguma forma mais famoso. Não é isso não. É de quando Deus se agrada, significa que você fez certo. Quando Deus se agrada, libera dele mesmo, ele libera a vida para você. O poder. Ação e quando você agrada ao Senhor, você exala o cheiro suave do Senhor, Jesus. E isso é liberado para você a vida. Então significa que você se santificou, você se aproximou de Deus. Você agradou, você se chegou a Deus, você foi aprovado, justificado pelo Senhor. É isso aí. Então não é uma coisa que Deus exige para Ele. Pelo contrário, Ele pede para ti se aproximar dele para que você tenha. Porque a vida está nele. E sem santidade você não chega nela. Não chega perto de Deus e não chega na vida. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, verdade e vida. A verdade te leva à vida. A verdade
Verdade significa palavra genuína. Palavra sem falha, sem heresia. As sãs palavras. Isso é verdade. Então a verdade não te engana, a verdade não te desvia do caminho. A verdade te orienta corretamente e você chega na vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, não tem como, pela palavra. Então, principalmente nos dias de hoje, as pessoas estão relativizando o Evangelho, né? Colocando aí palavras que não é do Senhor. Pregação que não vem do Senhor, que não tem a aprovação de Deus, que não traz a você a justificação, que não vai edificar a tua vida, não vai ter santidade, não vai ter cheiro suave, aprovação de Deus, e você não vai se aproximar de Deus assim. Mas as pessoas estão pregando e você está querendo. Eu vou hoje nessa cruzada, Não estou dizendo que todos são assim, mas a maioria vai pensando que vai se santificar, que Deus vai te aprovar, que Deus está ansioso que você chegue lá e que assim você volta santificado, justificado, lavado. E não, muitas vezes recebeu nada de Deus. Porque você vai atrás de palavras que enchem o teu ego, que te aprovem. Ou seja, aprovar do jeito que você está. Não é para você mudar, você não vai atrás de mudança, de renovação do entendimento. Porque o certo, a gente vai para uma aula, para uma universidade ou qualquer escola, para um seminário, seja o que for, um curso, você vai para ser transformado. Eu estou falando no natural mesmo. Você vai para largar de ser rude naquele assunto, para aprender uma profissão, seja lá o que for, que o professor vai ensinar. Você vai, faz um esforço de ir para a aula todos os dias, sei lá, ou alguns dias, para você ser transformado, mudado. Você não entendia, passou a entender porque foi. E eu vou para o culto para quê? Para Deus encher meu ego? Para dizer que eu estou certo, que não precisa mudar? Pelo contrário. Eu vou para o culto para me aprender a cultuar o Senhor. Para me aprender a pedir ao Senhor. Para me aprender a obedecer ao Senhor. Para me aprender o caminho do céu. Para me aprender a agradar a Deus. Então isso é que está faltando, que as pessoas vão para o culto para Deus encher o ego dele, dizer, não, está tudo certo, é assim mesmo, pode pular, gritar, eita, eu estou contigo. Tá não, velho. Tá não. É preciso toda uma obediência. Então o culto ao Senhor, é claro que tem horas que Deus, ele te alegra mesmo. Tem momentos de alegria, tem momentos de festa com o Senhor. Sempre ele permitiu isso para Israel, as festas, mas com regras, maneiras corretas de fazer festa. Ali sempre dando louvor ao Senhor. Então, a palavra de Deus qual é? Quando Paulo fala aos Coríntios, dizendo o que é a palavra de Deus, para quê que serve? Para construir tua vida eterna. Então a palavra de Deus, ela é edificação. Significa o quê? Construção de vida. Então, edificação em primeiro lugar. Exortação. O que é isso aí?
te consertar, te chamar a atenção quando você errar na construção. Então a palavra de Deus é para construir. Mas se você está errando, pregando um esteio errado, botando uma telha errada, um tijolo errado, fazendo a argamassa errada, ele te chama a atenção. Exortação significa o quê? Chamar a atenção com amor. Chamar a atenção para o bem, para a salvação. Significa o quê? Chamar a atenção ensinando. Chamar a atenção para você fazer correto e dar certo. Não é para, com arrogância, de alguma forma, sem necessidade, humilhar. Não, a palavra exortação é exatamente você dizer, não faz assim que tu vai para o inferno. Deus não aprova dessa forma. Então é um erro de construção. Você vê que Jesus falou essas palavras que eu estou falando. Aquele que ouve estas minhas palavras e as cumpre. Eu comparo com um homem prudente que edificou, construiu a sua casa sobre a rocha. Aí vem todas as batalhas da vida, no mundo tereis aflição, mas não caiu, estava edificada na rocha, na palavra genuína, verdadeira, na exortação de Deus, na doutrina de Cristo. Mas aquele que ouve estas minhas palavras, ouve, também é crente rebelde. É crente que não vigia, que não examina, não se examina a ele mesmo. Não procura ter esse zelo. Ouve estas minhas palavras e não as cumpre. Eu comparo com um homem insensato que edificou a casa sobre a areia. Veio a tempestade, derrubou a casa e foi grande a queda. Perdeu a salvação. Então quando Paulo fala aos Coríntios dizendo, a palavra de Deus é edificação, exortação, que eu já expliquei o que é exortação. Chamar atenção para não errar. Ou consertar o erro. Aí vem consolação. Como eu falei, Deus ele sempre permite você fazer festa, você comemorar. Você tem direito de se alegrar no Senhor. Mas é depois de tudo, ou no momento que precisa de consolo. Você vê que Jesus, quando ele morreu na cruz, ressuscitou, ficou 40 dias com os discípulos ensinando e tudo, e eles estavam tristes, que ele disse que já ia, e até mesmo depois da morte ali, eles ficaram tristes, depois ele apareceu, eles ficaram alegres de novo, mas precisava ir. Ele disse, eu vou, mas eu mando outro Consolador. O que é exatamente a palavra de Deus, por fim, ela traz um consolo. Muitas vezes nas horas das aflições, né? E muitas vezes em momentos de alegria mesmo no Senhor. Festa, o que tem? Se não sair dos padrões bíblicos, pode fazer. Mas sempre a festa tem que ter muito cuidado. Porque a carne gosta de festa. Gosta de liberdade. É aí que vem o erro. Né? O homem errar porque você vê Paulo escrevendo na sua carta dizendo que o povo começaram a comer, beber e folgar ali no deserto. Aí se perderam todo mundo. Então, quando nós somos chamados a atenção por Deus, está muito bom. É sinal que Deus ainda está conosco. E nós estamos ainda ouvindo a voz do Senhor. Estamos próximos. Nós estamos em santidade. Nós estamos dentro do santuário. Ainda. Mas quando não ouve mais, Deus não fala mais comigo, é porque eu já estou fora do santuário. É isso aí.
Então há preocupação. Então é preciso sempre essa preocupação de Deus falar conosco e nós dar ouvido. E fazer sempre um pedido para Deus, para não se desviar dos caminhos dele. Vamos ler a palavra de Deus que encontramos em Isaías capítulo 30. Isaías, o profeta messiânico, que escreveu aqui antes de Cristo, 700 anos antes de Cristo. Isaías capítulo 30, versículo 1. Nós vamos ler 3 versículos aqui. Que diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Isso aqui tem que ter muito cuidado, irmão. Então você vê aqui, ai dos filhos rebeldes, né? Já pensou no negócio dele? Tomaram o conselho, mas não foi de mim. Isso aí que é o perigo. Eu achar que é Deus que está falando comigo e é um homem ou o diabo, um demônio. Ou é um homem que está falando. E eu estou achando que eu estou sendo aprovado do jeito que eu estou fazendo, tá só. E é um homem que está dizendo, tá certinho, é desse jeito que eu me agrado. Vocês são tudo filhos, vocês estão tudo aprovados. Não pode ser assim. Precisamos saber examinar. Sabe aquela coisa do médico dizer, tu tá bonzinho. E eu saber, eu não estou bom, eu não estou me sentindo bem. Eu examinar a mim mesmo e dar uma olhada, rapaz, essa dorzinha aqui, esse negócio aqui. Eu tenho que aprender a examinar a mim mesmo, como diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Pois examine-se o homem a si mesmo. E assim coma desse pão e beba desse cálice. Ou seja, se examine, vê se está tudo corretozinho e você sabe se está aprovado por Deus ou não. Então, aí ele diz aqui no versículo 3, no versículo 2. Mas eu vou repetir esse versículo primeiro ainda. Aí, ai, expressão de desespero, expressão de perdição, de desligamento de Deus, expressão de maldição da parte do Senhor, desprezo. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito. Sabe aquele revestimento de poder que Jesus disse? Esperar em Jerusalém até que do alto venha o revestimento de poder da parte do Espírito. É o Consolador, aquele que, mesmo que eu falei agora há pouco. Então, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Em vez de eu consertar o meu erro, que eu estou errado, pedir para Deus falar comigo a verdade para mim me consertar, eu peço uma aprovação, saio caçando um mentiroso, um falso profeta, ou de alguma forma eu mesmo dou a resposta para mim mesmo, aprovando o que eu estou fazendo. Ou eu quero consertar esse erro meu com outro erro, sem pedir conserto de Deus, porque é o caso de Davi, né? E não pode dizer que Davi não era crente, mas a Bíblia diz que o diabo entrou no seu coração e ele pecou, adulterando com Betseba. Aí ele quis consertar, ele mesmo inventou umas histórias lá, uma maneira de costurar o negócio. Aí deu errado. Acabou assassinando um homem. Né? Porque quando diz que Davi matava 10.000,
mas não o justo, né? Matava os injustos, os ímpios que vinham para roubar eles. É isso aí. Mas ele matou um justo, Urias, marido de Betseba, né? E provocou a morte dele. Então ali foi um conserto que acrescentou pecado a pecado. Em vez de ser perdoado logo, não, ele cometeu mais um. Então veja aqui, pecado sobre pecado. Pecado a pecado. Né? Então, versículo 2, que descem ao Egito sem perguntarem a minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sua sombra, não, ou seja, na sombra do Egito. Ou seja, buscando poder, proteção, salvação no inimigo. Porque ali, o Egito naquela época, biblicamente falando, ali saíram do Egito, de um lugar de cativeiro. É como que tivesse saído do inferno. Apontava para isso. Uma terra que mana leite e mel, uma terra de libertação, de livramento, que o próprio Deus deu. É como que seja hoje nós sair do mundo, do pecado, e ser justificado por Deus, ser um crente salvo em Jesus Cristo. É isso aí. Então essa trajetória, essa caminhada num deserto, porque deserto você não planta nada, você não tem confiança no natural, você buscando tudo em Deus. Então veja aqui que em vez de confiar no Senhor que tirou eles do Egito, com mão forte, aquela trajetória toda de desertos, Deus segurou em todos os sentidos, na alimentação, na bebida e tudo. Eles que descem ao Egito, voltando ao Egito, sem perguntarem a minha boca. Porque muitas vezes podia até ir, é o caso de Jesus, né? O caso de Jesus, quando nasceu, Faraó queria matar Jesus, matou os meninos tudinho, pequeno ali, com 2 anos de idade, e para ver se pegava Jesus no meio dessa meninada, mas o anjo do Senhor disse para ele ir para o Egito, pegar a mãe e o menino e levar para o Egito, para escapar. Quer dizer, aqui já é o contrário. Não perguntasse para mim, eu dissesse para ir, tudo bem, mas eu não perguntaram para mim descer ao Egito sem perguntar a minha boca, para se fortificarem, buscar fortificante no inimigo. Tem tanta gente no Brasil fazendo isso. Vai buscar força no lugar errado. Concorda com o errado. Aí dizendo que é crente e concordando com as coisas erradas. Como é que pode? Aonde que eu posso... Paulo escreve aqui, vamos aqui rapidinho, eu espero que eu tenha tempo para falar um pouco aqui mais. Mas primeiro aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. E o versículo, vamos falar aqui do versículo 11, a seguir. Ô Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado, também aberto, está pronto para vocês. A boca e o coração, à disposição. Versículo 12. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Não é
Nós não estamos espremendo vocês, cobrando de vocês. Não, nós estamos pregando a palavra e vocês, por não querer obedecer, fazendo as coisas erradas, fica exprimido. Fica achando ruim. Tá entendendo, irmão? O crente não quer chegar para o eixo, para o caminho correto, fica achando ruim, murmurando, dando coisa, dando patada, endurecendo, como Caim fez pro lado de Deus. Decaiu o semblante, se enraivou, se irou. Os crentes ficam assim. Aí ele, não, o problema é de vocês, estamos falando a verdade. Paulo disse, nós estamos aqui para ajudar. É vocês que estão exprimidos aí, não querendo entrar no jiqui, não querendo entrar no caminho que leva à vida. Versículo 13. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos. Como eu estou falando para um filho meu. Dilatai-vos também a vós. Por que vocês não abrem o coração de vocês para nós? Consertar esse erro que está aí dentro. É isso que Paulo está dizendo. Versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? É uma pergunta. E que comunhão tem a luz com as trevas? Como é que pode? Ao mesmo tempo vocês querem Deus e são contra Deus? Fica dando lugar ao inimigo de Deus? Ao mesmo tempo que vocês querem benefício de Deus, vocês estão buscando em outro esse benefício, que é o caso ali dos israelitas na época. Em vez de buscar no próprio Deus que tem o poder, ia buscar no Egito. Aí ele diz aqui, não vá para um jugo desigual, não vai dar certo isso aí, ou é um ou é outro. Versículo 15. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Que concórdia tem? Cristo com Satanás, ou com qualquer ídolo, ou qualquer outra coisa. Ou que parte tem o fiel com o infiel? Versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, ponto. Neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Acabou. Não tem como você concordar. Eu até disse umas coisas aí. Não tem como você ficar a favor de um demônio e ser contra o diabo. Então você tem lá o partido, o exército do inimigo. Jesus disse, quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Se não estiver juntando, trazendo para cá, pois está espalhando. Se não está comigo, é contra mim, acabou. Não tem um meio termo a coisa. Tem a inocência, tem a falta de poder, de força. Aí é com Jesus, a graça cobre tudo isso. Eu não tenho a força, mas Jesus me dá a força. Ele completa a obra com o seu poder. Então, pelo que, versículo 17, pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não
toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não é alguma coisa, é todo. É isso aí. Voltando aqui, Isaías capítulo 30, versículo 2, nós vamos chegar no 3 agora. Que descem ao Egito sem perguntarem a minha boca, para fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito. Não, estou na sombra do Egito, eu estou seguro. Então veja aqui, irmão, versículo 3. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Aí veja que isso está acontecendo com muita gente. Confia na coisa errada e dá errado. A coisa parece que as ofertas do diabo parece que vai resolver o problema. Aparentemente, na hora. É como que seja... Eu sempre estou dizendo isso aqui, porque a gente só fala de salvação mesmo. É como que seja uma isca para um peixe, ou para qualquer outro animal, mas uma isca de peixe. Aparentemente você está resolvendo o problema do peixe. O problema dele é comida, o problema dele é fome. Aí aparentemente você está sendo bonzinho, vai resolver o problema. Pelo contrário, é uma arapuca, é uma armadilha. Então o inimigo não tem como você concordar com ele ao mesmo tempo você ser contra ele. Não tem como. Você tem que ser contra em todo sentido. Estou fora. Sai, apartai do meio deles. É isso aí. E quando nós estamos falando no sentido espiritual, que é hoje, vivemos a era do Espírito, é no sentido de se apartar e não concordar com as coisas erradas. Não é no sentido de não andar no ônibus, não ir no restaurante onde tem pessoas erradas, não é nisso não. É no sentido de não concordar, não quebrar os princípios do Senhor. É nisso. Então veja aqui, eu vou saltar agora, versículo 8. Olha o que diz aqui. Vai, pois, agora escreve isto em uma tábua perante eles, e apontam em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Mandou que o profeta escrevesse essas coisas. Ele vai dizer o que é. Escreve aí. Numa tábua aí, no livro, para ficar para sempre esse negócio aqui. Aí ele diz no versículo 9: porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Versículo 10, que dizem ao vidente, ponto, não vejas, e aos profetas, ponto, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganadoras
lisonjas. Ou seja, nós não queremos ouvir verdade. Nós não queremos que tu veja nada a nosso respeito para dizer para nós mudar de ideia, mudar de direção, mudar de atitude. Não veja nada, que vocês são videntes, que têm visões. Naquele tempo era chamado assim, de vidente. Não veja, para nós nem adianta. Se você ver, fica calado para lá, nem fala. Nós não queremos, nós queremos viver enganado. Nós não queremos verdade perante nós, não. Queremos coisas aprazíveis, que dê prazer em nós. Nem com o negócio aí de obedecer a Deus, estamos fora. Ninguém quer isso, não. E tende para nós enganadoras lisonjas. Palavras que me enganem meu ego, me encha de engano. E eu fique alegre. É isso, eles estavam querendo isso aqui na época. Aí diz aqui no versículo 11: desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Nós não queremos, não. Vamos por outros caminhos aí para não se encontrar com Cristo. Não se encontrar com a verdade, com a vida, com Deus, com o Santo de Israel. Nós não queremos nos encontrar com Ele. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Então, mas aqui estão dizendo que não querem encontrar. Não, nós não queremos nos encontrar com o Santo de Israel. Versículo 12. Pelo que assim diz o Senhor. Agora vem a sentença, né? Tem como. Assim diz assim diz o Santo de Israel. Visto que rejeitais esta palavra e confiais na opressão e na perversidade, sobre isso vos estribais, sobre todos esses enganos, perversidade, vocês estão estribados, apoiados, confiados. É isso que está dizendo aqui. Aí vem versículo 13. Por isso, esta maldade vos será como a parede fendida, rachada, a parede quebrada. A proteção sumiu, é isso. Que já forma barriga, para explodir, né? Para cair. Desde o mais alto sítio, e cuja a queda virá subitamente em um momento. A queda está certa. Não adianta. Não adianta nem buscar. Quando a parede já está fendida, já está buchuda para explodir, para cair, não adianta nem correr atrás de mim. Porque vocês estão confiados, estão estribados em tudo isso aí. Então veja, irmão, que será que nós não passamos por um momento dessa forma? Que as pessoas estão se estribando, estão se apoiando no lugar errado? Às vezes você discorda, mas por outro lado concorda. Não, eu discordo desse aqui, mas eu concordo com esse aqui, sendo do mesmo time, sendo do mesmo exército. Quer dizer, eu estou dizendo que estou no exército de Cristo, mas eu tenho um amigo no outro exército, que eu troco munição com ele, informação,
Rapaz, eu confio lá que é meu amigo que está no outro exército. Não existe isso. Não tem como. Com Deus, ou é, ou não é. Não tem como Deus, eu estar com Deus, não é nem Ele comigo, no sentido, porque se eu estiver com Ele, Ele está comigo, com certeza. Se eu for fiel, Ele é fiel a mim, diz Paulo a Timóteo. E se eu for infiel, Ele continua fiel. Ele está lá na posição dele. Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, Deus, Ele é fidelidade. Ele é equidade. Ele é tudo de bom. Ele é amor profundo que não dá de dizer. Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, Ele está disponível para qualquer pessoa. Esse amor, essa salvação, essa graça. E Ele não muda de posição para se desviar de alguém. Não. Está na posição, pá. É eu que me desvio, me afasto dele. E se eu estou com Deus, caminhando, olhando para Ele, me aproximando dEle, fazendo a sua vontade, sendo fiel a Ele, quem será contra mim? Quem? Paulo lhe faz essa pergunta na carta de Paulo aos Romanos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É o Senhor que nos justifica. Acabou, meu. Quem manda no inferno é Jesus. Quem manda em todas as coisas, todos os viventes. Se manda nos anjos e nos demônios, em tudo, e nos homens. Aí eu não confio, eu fico, não, mas pode não dar certo, eu vou me segurar ali, né? É o caso do Egito aqui. Vou me segurar aqui no mal, porque a qualquer momento pode não dar certo aqui o bem. Não vai dar certo porque ele está segurando no mal. Mas se você ficar com o bem, já deu certo. É isso aí. Precisamos ter fé. Olhando para Ele, autor e consumador da fé. Precisamos acreditar. Precisamos ser fiel. Tem dito esses dias. Assim, todo mundo sabe, mas precisa dizer toda hora, né? É por isso que a gente toma a Santa Ceia. Toda vez que beber desse cálice, lembrai da morte do Senhor. Até que Ele venha. Então, saber que o Senhor, Jesus, Ele é o nosso noivo. Nós somos a noiva. Nós não podemos nos corromper. Nós não podemos arrumar outro noivo. Nós não podemos paquerar. Nós não podemos dar confiança, oh meu Deus, a outra pessoa. É Jesus, que é o noivo fiel. Ele é fiel. Nós precisamos fazer de tudo para ser também. E assim Ele é conosco e não há quem possa impedir. Não há. Fique certo. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, por essa oportunidade, por essa palavra. Meu Deus, por esse programa, por essas emissoras, meu Deus, que transmite esse programa. Abençoa, Pai, grandemente as pessoas que nos assistem, que nos acompanham através das redes sociais e através dessas emissoras de rádio e televisão. Meu Deus, o Senhor vem abençoar grandemente a vida dessas pessoas, principalmente dando entendimento e sabedoria, a unção, a graça, o poder, o dom do Espírito Santo, para eles compreenderem as Escrituras. Abre a mente deles, meu Deus, e para compreender as Escrituras,
compreender, meu Senhor, os valores das riquezas que há na tua salvação. Deus abençoa, meu Deus, eles saberem que o Senhor é recompensador daqueles que o buscam. Ajuda essas pessoas a confiarem mais. Se revela a cada um, meu Deus, da saúde, da vigor, da prosperidade a cada um, abençoando a cada um, Pai. Ajuda em tudo, abençoa em tudo damos graça, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Amém.